Olá, a paz do Senhor Jesus, meus queridos irmãos e minhas queridas irmãs. Que alegria estarmos juntos mais uma vez para este momento devocional, um tempo de alimento espiritual, de renovação de fé e de aproximação da presença poderosa do Espírito Santo. Quero que você respire fundo, acalme o coração e permita que Deus fale profundamente com você. Hoje vamos refletir sobre um tema precioso, necessário e atual. O Espírito comunica sentimentos comuns. Que essa verdade nos toque, nos molde e nos una ainda mais com o corpo de Cristo. Mas antes de continuarmos, vamos fazer uma breve oração, daquela simples, sincera, que abre espaço para que o Espírito Santo trabalhe dentro de nós. Oremos todos juntos. Senhor nosso Deus e Papai querido, nesta manhã, nesta tarde ou nesta noite, no horário em que cada um estiver me ouvindo, nós nos colocamos diante de Ti. Precisamos da Tua presença, precisamos ouvir a Tua voz, precisamos sentir o toque do Espírito Santo sobre a nossa alma. Fala conosco de maneira viva, transforma o nosso coração, alinha os nossos sentimentos e derrama sobre nós a unidade que vem do alto. É o nosso clamor em nome do Senhor Jesus. Amém. Glórias a Deus. Meus irmãos, agora vamos à leitura da palavra de Deus. Hoje meditaremos em Filipenses capítulo 2, versículos 1 e 2. Nos diz assim o texto sagrado: Portanto, se há algum conforto em Cristo, se há alguma consolação de amor, se há alguma comunhão do Espírito, se há alguns estranháveis afetos de compaixões, completai o meu gozo, para que sintais o mesmo, tendo o mesmo amor, o mesmo ânimo, sentindo uma mesma coisa. Glórias a Deus por esta palavra tão profunda, tão rica e tão atual. Meus irmãos, não se esqueça de deixar aí o seu joinha para que o YouTube entenda que este vídeo é importante e assim a plataforma possa entregar o vídeo para muito mais pessoas. Lembre-se de compartilhar esse vídeo no seu status de WhatsApp, pois assim vocês estarão cumprindo o ID do Senhor Jesus, levando a sua palavra aonde quer que esse devocional chegue. Mas sem mais delongas, vamos respirar um pouco e entrar no contexto desta passagem. Quando Paulo escreve a carta aos Filipenses, ele está preso. Ele não está num momento fácil. Ele não está confortável. Ele não está com tudo resolvido. Mas mesmo preso, ele escreve com alegria, com esperança e com uma visão espiritual impressionante. Ele escreve a uma igreja que o amava, que o apoiava e que caminhava unida com ele no Evangelho. Mas, ao mesmo tempo, era uma igreja que precisava ser lembrada de que a comunhão verdadeira não nasce dos nossos esforços humanos, mas da obra do Espírito Santo. Paulo está dizendo para eles, e hoje dizendo para cada um de nós, que o Espírito Santo é aquele que produz dentro de nós sentimentos em comum. Ele é quem gera unidade, ele é quem cria conexões espiritual verdadeira, ele é quem derruba barreiras, cura feridas, alinha corações e afina sentimentos. Não é algo natural, é espiritual. E quando Paulo fala comunhão do Espírito, ele está falando de algo muito mais profundo.
não é apenas estar junto no mesmo local, não é apenas concordar em algumas coisas, é compartilhar uma mesma essência espiritual, uma mesma sensibilidade, uma mesma inclinação para Cristo. E isso, meu irmão, minha irmã, só o Espírito Santo pode fazer. Agora vamos entrar mais fundo nesse tema, porque isso toca diretamente nossa vida cristã hoje. Quando a Bíblia diz que o Espírito comunica sentimentos comuns, ela está nos lembrando que o Espírito Santo trabalha dentro de nós, não apenas na nossa mente, mas no nosso emocional. Ele ajusta os nossos afetos, ele molda nossas intenções, ele corrige nossas reações, ele nos ensina a sentir aquilo que Cristo sentiria. E é por isso que Paulo menciona estranháveis afetos e compaixões. É como se ele estivesse dizendo: quando o Espírito age, ele nos leva a um lugar de profundidade emocional, espiritual e relacional. E como isso se aplica à nossa vida hoje? De muitas maneiras, meus irmãos. O Espírito Santo gera dentro de nós o mesmo amor. Sim, o mesmo amor. Isso significa que no corpo de Cristo não cabe um amor fragmentado, parcial ou seletivo. O Espírito Santo derrama dentro dos nossos corações um amor que ultrapassa barreiras, que vence diferenças, que supera conflitos. Esse amor não é produzido por esforço humano, mas pelo toque do Espírito Santo. O Espírito também produz o mesmo ânimo. E é tão importante entender isso, meus irmãos. Porque hoje vivemos em tempos em que cada pessoa tem seu ritmo, sua carga emocional, suas dificuldades. E na vida cristã, às vezes caminhamos com irmãos que estão cansados, outros estão animados, outros estão feridos, outros estão confiantes. Mas o Espírito Santo consegue alinhar ânimo do corpo, trazendo direção, trazendo esperança, trazendo um espírito de cooperação. É por isso que, quando o Espírito opera, a igreja caminha junta, não importa o tamanho dos desafios. E o Espírito também produz o mesmo sentimento. Paulo diz, sentindo uma mesma coisa. Isso não quer dizer que seremos iguais ou que pensaremos de maneira idêntica sobre tudo, mas significa que nos assuntos essenciais da fé, nos propósitos do reino, nas decisões espirituais, o Espírito nos conduz para sentir aquilo que é de Cristo. Isso é tão bonito, meus irmãos, porque nos lembra que o Espírito Santo não é apenas poder, não é apenas dons, não é apenas manifestações extraordinárias. Ele também é aquele que forma dentro de nós um coração semelhante ao de Jesus. E aqui entramos na parte prática. Como esse tema se aplica ao nosso dia a dia? Quero conversar com você como quem está sentado na sala de casa, como quem compartilha uma xícara de café e fala de coração para coração. Meus irmãos, o Espírito Santo comunica. Sentimentos comuns no casamento. Às vezes, duas pessoas que se amam têm dificuldade porque cada um está sentindo algo diferente. Um está ferido, o outro está cansado. Um quer conversar, o outro quer ficar em silêncio. Mas quando o Espírito é convidado, digo, o Espírito Santo, ele começa a alinhar os sentimentos, a aquecer o amor, trazer compreensão e restaurar a conexão. O Espírito Santo comunica sentimentos comuns dentro da família. Talvez
você tenha alguém na sua casa que parece distante, frio, fechado, e você ora, você tenta, você conversa, mas nada parece funcionar. Mas quando o Espírito Santo entra, ele cria pontes onde antes só existiam muros, ele abre porta onde antes só havia silêncio, ele derrete o gelo que nenhuma palavra consegue derreter. Glórias a Deus, aleluias. O Espírito, meus irmãos, comunica sentimentos comuns na igreja, numa congregação. Há pessoas de idades diferentes, histórias diferentes, temperamentos diferentes. E às vezes o inimigo tenta plantar divisão, discórdia, mal entendido. Mas quando o Espírito Santo está no controle, as diferenças se tornam riqueza e não ameaça. O povo sente uma mesma coisa, tem o mesmo propósito, caminha em unidade. Glórias a Deus por isso. Meus irmãos, e o Espírito comunica sentimentos comuns até na nossa própria alma. Tem dias em que a gente não sabe explicar o que sente. Tem dias que em que o coração parece confuso, dividido, inquieto, mas o Espírito vem, organiza, pacifica, direciona. Ele nos ensina a sentir o que é de Deus. Agora eu quero trazer isso ainda para mais perto de você. Talvez hoje você esteja vivendo algum tipo de desencontro emocional. Pode ser com alguém da sua família, pode ser com alguém da igreja, pode ser com você mesmo. E você olha e pensa: Senhor, eu não sei como resolver isso. Eu não sei como alinhar o meu coração. Mas o Espírito Santo sabe. Ele sabe entrar onde ninguém consegue. Ele sabe trabalhar nos sentimentos mais profundos. Ele sabe comunicar aquilo que precisa ser comunicado. E é aqui que eu quero fazer um convite à reflexão. Quero que você abra o seu coração sem barreiras, sem pressa, sem medo. Porque o Espírito Santo está presente neste momento, aleluias. Ele está presente enquanto você me ouve. Ele está aí, perto de você, dentro de você, movendo-se na sua alma. Pergunte ao Senhor, Espírito Santo, o que precisa ser alinhado no meu coração? O que eu preciso sentir como o Senhor sente? Deixa Ele tocar em áreas que você talvez tenha ignorado. Deixe Ele ajustar sentimentos que você talvez tenha endurecido. Deixe Ele restaurar aquilo que você achou que já não tinha conserto. Deixe Ele comunicar sentimentos novos, sentimentos santos, sentimentos de Cristo. Sinta essa presença doce agora. Sinta o Espírito Santo te chamando para perto. Ele está moldando seus afetos. Ele está derramando paz. Ele está comunicando amor. Ele está alinhando o que estava desalinhado. Glórias a Deus, aleluias. Ele está trazendo unidade ao seu coração. E se você sente que precisa de cura emocional, este é o momento de abrir o coração. Se você sente que está distante de alguém, peça ao Espírito união. Se você sente que perdeu a sensibilidade, peça ao Espírito que te aqueça de novo. Se você sente que não consegue amar como deveria, peça ao Espírito Santo para derramar amor dentro de você. Aleluias!
Eu creio que o Espírito Santo está fazendo isso enquanto você me ouve, porque esse devocional não é apenas palavras, é ministração, é vida, é presença de Deus. E agora, com o coração sensível, vamos orar. Aleluias! Senhor nosso Deus e nosso Papai querido, eu apresento agora cada pessoa que está me ouvindo esta mensagem. Querido Espírito Santo, entra nos sentimentos, entra nas emoções, entra nos afetos e alinha tudo com o teu coração. Produz unidade na família, produz unidade no casamento, produz unidade na igreja, produz unidade dentro da própria alma. Cura feridas, restaura relacionamentos, amolece corações, derrama amor, renova ânimo e faz com que todos sintam aquilo que Cristo sente. Que o seu toque seja real, doce e transformador. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Glórias a Deus. Aleluias. Meus irmãos e minhas irmãs, que alegria estar com vocês. Que o Espírito Santo continue ministrando ao seu coração ao longo desse dia. Não caminhe sozinho, caminhe com Ele. E quero te convidar a continuar comigo, continuar conosco nesta série de devocionais. Há muito mais que Deus quer falar. Deus abençoe a sua vida, a sua casa e a sua alma. Não esqueça de deixar o seu joinha, não esqueça de se inscrever no canal, não se esqueça de compartilhar este vídeo no seu WhatsApp para, junto comigo, cumprir o ID do Senhor. Fiquem todos na preciosa paz de nosso Senhor e Deus, Jesus Cristo, e até o nosso próximo devocional, se o Senhor Jesus assim nos permitir.